Pessoal, dando continuidade ao que a gente estava discutindo aí no nosso bate-papo, essa aqui é uma imagem com aquele problema, ó, com o ruído sal e pimenta, tá? Então aqui a gente tem os pontinhos brancos, os pontinhos pretos, tá? E a ideia é limpar essa imagem usando filtros. Só que boa parte desses filtros que a gente aplica usando softwares ou algoritmos, eles usam cálculos matemáticos, tá? Então qual que é a ideia aqui? A gente seleciona um pontinho desse aqui para fazer uma análise mais próxima, tá? Então, claro que na hora que a gente for fazer o tratamento no software, geralmente a gente vai limpando uma região maior, ou com o algoritmo a gente pode pedir para limpar a imagem inteira e aplicar o filtro na imagem inteira, tá? Então vamos entender o que é esse filtro. Então a gente vai selecionar um pedacinho dessa imagem e a gente vai analisar a intensidade de cor dessa região, no caso a intensidade de luminosidade dessa cor, tá? Então, esses quadradinhos que aparecem aqui, cada um deles é um pixel da imagem, tá? E esses valores que aparecem aqui dentro são as intensidades da cor desse quadradinho, desse pixel. Então, nesse pixelzinho lá, ele pode ter uma intensidade de cor que varia de 0 a 255, sendo o 0 a menor intensidade, no caso seria o preto, o 255 seria o branco. Então, seriam os dois pontos que são problemáticos para a gente lá, os pontinhos da imagem, tá? Então, observe que aqui a gente tem uma região com vários pixels e no meio deles tem um zero. Significa que esse monte de valores, 89, 80, 80, 89, 87, 88, 80, 87, quando eles rodeiam um zero, significa que ele tem um pontinho preto aqui no meio. E isso aqui a gente quer corrigir na imagem, tá? Então aqui a gente quer corrigir esse quadradinho que está circulado de vermelho, tá? E aí a gente vai aplicar alguns tipos de filtros, né? O filtro pode ser baseado em vários cálculos diferentes. Eu estou apresentando primeiro o filtro de moda, tá? O que é a moda? A moda é você pegar esse quadrado maior ao redor desse quadradinho vermelho, no caso esse quadrado que está circundado de azul aqui, a gente vai pegar esses valores aqui, 89, 80, 80, 87, 89, 80 e 87 e 88 fazer um cálculo com eles. Qual cálculo? A moda, na matemática, a moda estatística, nada mais é do que você olhar para esses valores e verificar qual deles mais aparece no conjunto. Nesse caso aqui, o que mais aparece é o 80, tá vendo? E como o valor que mais aparece entre esses 8 que circulam o zero aqui é 80, a gente vai substituir o zero por um 80. Então vai ficar dessa maneira aqui, ó. Dessa maneira a gente está corrigindo, ou pelo menos tentando corrigir esse erro de informação que tinha aqui no meio, que era um zero, tá? Aí a gente vai passar para o próximo filtro. O próximo filtro é o filtro de média. A média e a moda não são muito utilizados em tratamento de imagem, não. Daqui a pouquinho eu vou falar por quê. A média nada mais é do que você pegar aquela mesma região, os mesmos valores, e aqui no centro eu tenho o problema, que é o zero, né? Só que em vez de verificar qual é o valor que mais aparece aqui ao redor do zero, eu vou pegar esses valores aqui, o 89, o 80, o 80 de novo, o 87, o 89, o 80, o 88 e o 87, eu vou somar esses valores e vou dividir pela quantidade, que no caso são 8, tá? Isso aqui é o que a gente chama de média. Quando eu faço esse cálculo todo aqui, a gente vai chegar em 85, tá? Então, nesse caso, a gente substituiria esse zero por um 85 e a gente está fazendo o que a gente chama de média estatística, tá? O que a média retorna para a gente? Ele pega todos os valores ao redor desse quadradinho, soma e divide pela quantidade. Só que a média, dependendo dos valores que você tem aqui ao redor, se forem um pouquinho discrepantes, um pouquinho diferentes um do outro, pode dar problema na hora do cálculo e ficar um valor não tão interessante, ou seja, ele pode não limpar muito bem a imagem. Então esse valor, inclusive, pode aparecer um valor quebrado e ter que ser arredondado. Então por isso que a média não é tão bom, porque a média você tem que fazer uma divisão aqui no final, tá ok? E o último filtro que a gente vai observar aqui
é o filtro de mediana, ok? O filtro de mediana, ele é um dos mais aplicados para quem trabalha com tratamento de imagens digitais, tá? Então, o filtro mediana, ou em inglês median, se vocês procurarem isso aqui no Google, vocês vão ver que o filtro de mediana ele é muito utilizado, tá? Ele é um filtro que tem um cálculo mais simples do que a média, não vai usar aquela divisão grande que a gente viu lá. Ele vai pegar basicamente esses valores ao redor do quadradinho do pixel que está com problema aqui. Então ele vai pegar o 89, o 80, 80, 87, 89, 80, 88, 87. E o cálculo que ele vai fazer é mais simples. Ele vai pegar esses valores primeiro, vai colocar em ordem crescente. Então vai ficar 80. Vou eliminando aqui, ó. 80. De novo 80. Então observe que eu estou colocando primeiro os menores valores. Aí vem 87, 87. Depois vem 88, 89 e 89. Então 88, 89, 89. Então está em ordem crescente, tá? Como são 8 valores, eu vou pegar o valor central ou os dois valores centrais. No caso aqui eu vou ter 2 valores centrais, 3 valores pequenos, 3 valores grandes. A mediana nada mais é do que você pegar a média desses dois caras aqui do meio, ou seja, 87 mais 87 dividido por 2, que dá 87. Então eu vou substituir esse quadradinho com o problema aqui, o zero, por um 87, fazendo o cálculo, tá? Então a correção da mediana vai fazer isso para mim, ó. Ele vai aplicar a mediana nesse espaço aqui, vai corrigir aquele pixel que estava com zero para um pixel que está com 87. E a gente espera um resultado mais ou menos igual a esse, ó. Aqui você tem uma imagem original, uma imagem com aquele ruído que a gente viu, sal e pimenta, e aqui a imagem que foi corrigida com filtro de mediana. A maior parte das correções que vocês vão encontrar na internet são com filtro de mediana, que é aquele cálculo que a gente acabou de ver. Nos aplicativos e em algoritmos, vocês podem encontrar vários outros tipos de correção de imagem. Pode aparecer a correção gaussiana, que é um outro cálculo matemático, e vários outros tipos de filtro que vocês vão encontrar, tá ok? Então, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem procurar na internet por esses outros filtros, beleza?